Vamos fazer o primeiro passo aqui, que é fazer a leitura dos dados, né, do primeiro vetor e a leitura dos dados do segundo vetor. Eu vou criar um programa aqui chamado lista9b e vou criar o primeiro vetor aqui, eu posso chamar de vcalc, igual a gente criou lá no desenho, né? Ele é um vetor de 0 até 4, né, com 5 posições, do tipo inteiro, porque ele vai armazenar números. E eu vou criar outro vetor chamado, não vcalc, né, mas vprog, para representar o vetor de alunos de programação. Beleza? Quando eu executo esse programa, ele já cria na memória, eu apertei o executar aqui, ele já criou para mim aqui, declarou as variáveis. O vetor cálculo da posição 0 até a posição 4 e o vetor prog da posição 0 até a posição 4. Só isso que ele fez, né? Mas a gente não fez nada no programa ainda. Vamos continuar o nosso programa. Eu preciso falar para o usuário digitar os números da matrícula. Então eu vou copiar, vou dar um escreva aqui, esse escreva. Então eu peço para o usuário digitar e vou fazer a leitura, né, usando o comando leia. Então eu preciso armazenar em cada uma das posições. Quer dizer, então eu vou colocar aqui para ele ler na posição 0, ler na posição 1, posição 2, 3 e 4. Vou só alterar aqui os índices, né, para cada vez que ele for ler. Então, quer dizer, eu fiz 5 leia, um para cada posição. Certo? E aí, o vetor 1 vai conseguir ler. Eu vou copiar esse código aqui para fazer a leitura agora dos alunos que fazem programação. E vou alterar aqui, nossa, eu chamei de V, né? É vcalc. Vcalc, vcalc, vcalc. E aqui é o vprog, dos alunos que fazem programação. Tem uma variável que eu criei ali em cima. Bom, se eu rodar o programa, eu já consigo fazer a leitura dos dados para os dois vetores. Vamos testar esse programa aqui. Então, olha, já pediu, digite a matrícula dos alunos que fazem cálculo. Eu vou digitar aqui 10, 20, 30, 40, 50. Aí ele vai pedir agora a matrícula dos alunos que fazem programação. Vou colocar aqui 60, 70. Vou repetir um aqui, 20 e o 30 e 80. E o programa não faz mais nada, simplesmente armazena os dados que a gente leu aqui. Então, se vocês forem ver na memória, ó, o 10 que eu digitei aqui no cálculo, ó, ele veio e armazenou na primeira posição do vetor cálculo. O 20 veio para a posição índice 1 da posição do vetor cálculo. E assim por diante. O zero, agora aqui embaixo, eu digitei o primeiro número aqui, 60, para programação. Né? Ele veio e colocou na posição 0 do vetor prog. Beleza? Só que aí o programa não está pronto ainda. A gente precisa fazer ele fazer a verificação. Né? Então a gente vai ter que verificar um a um, como nos casos que a gente viu lá no exemplo. Né? Então o que eu tenho que fazer primeiro? Eu vou verificar se o vetor calc na posição 0 é igual ao vetor prog na posição 0. Se for, já vou até colocar o fim C aqui, ó. O que eu vou ter que fazer? Escreva. Se ele for igual, quer dizer que eu quero que o programa escreva na tela para mim. Então eu vou mandar ele escrever o valor vcalc 0. E aí só que eu preciso verificar todos os valores, né? Eu vou colocar aqui usando C mesmo, sem esse não, para vocês entenderem. Depois eu mudo a estrutura para ficar melhor. Aí ele vai verificar se a posição 0 é igual à posição 1 do prog. Se for, ele vai imprimir o 0 e vai fazer isso até a posição 4. Né? Ele vai comparar as 5 vezes.
colocar aqui a posição 1, posição 2, 3 e 4. Essa verificação que ele fez aqui, ó, deixa eu separar por linhas para ficar mais legível aqui. Ele fez a primeira verificação, que é equivalente, vamos voltar aqui na imagem, né? É equivalente a essa verificação aqui, ó. A posição 0 é igual à primeira posição do prog. Certo? A segunda aqui, ele vai verificar a posição 1. A posição 0 é igual à posição 1 do prog. Certo? E as outras, a mesma coisa. Ele vai fazer a posição 0 é igual à posição 2 do prog, até a posição 4. Ele só fez o primeiro teste, que é o teste 1 aqui dessa imagem, que é esses 5 testes aqui. E nesse exemplo aqui que a gente viu, se a gente colocar esses valores, ele vai dar verdadeiro para o segundo caso aqui. Só que a gente precisa fazer 5 testes. Então vai ter que colocar mais 5 para cada posição aqui. Mas agora vamos pensar numa coisa. Ó. Eu não estou fazendo isso aqui. Essa estrutura, ela está repetindo para mim aqui 5 vezes, ó, a mesma estrutura. A única coisa que está variando é o valor aqui do vetor. Aqui, ó, é esse vetor aqui, o prog, que está variando. Ó. Aqui está igual, para aqui, ó, todos estão iguais. Ó. Aqui o escreva está igual. Todos os escrevas estão iguais. A única coisa que está variando é isso aqui. Aqui vira 0, aqui vira 1, vira 2, vira 3, vira 4. Então, a gente pode criar uma estrutura de repetição que, em vez de escrever 5 vezes, a gente escreve só uma vez e usa um contador para variar o valor aqui de dentro. Então ficaria assim. Eu posso usar um repita, um para, eu vou usar um repita. Para aí, de 0, um para, né? De 0 até 4, faça, ele vai fazer a repetição e tudo que eu colocar aqui dentro, ele vai repetir para mim, com o i valendo de 0 até 4. Então eu vou colocar essa estrutura aqui dentro e, em vez de colocar o valor 0 aqui que está variando, eu vou colocar o valor i. Esse valor i, ele vai repetir várias vezes. Aí eu não preciso escrever 5 vezes esse comando. Basta escrever uma vez só. E esse comando aqui dentro vai repetir 5 vezes. E a cada vez que ele entrar aqui, o valor de i vai estar valendo um valor diferente. Começando em 0, depois ele passa a valer 1, passa a valer 2, 3 e 4. E aí acaba. Então a primeira verificação, eu simplesmente usei aqui uma repetição. Então agora que a gente criou essa repetição aqui, não é necessário escrever 5 vezes aqui. Então a gente está eliminando linha de código usando uma estrutura de repetição. Repetindo esse comando aqui várias vezes. Só que a gente criou uma variável i aqui, né? Então a gente precisa declarar ela no início do nosso código aqui em cima. Vou colocar aqui, ela é uma variável do tipo inteiro. Bom, agora se a gente testar, a gente está testando apenas aquele teste 1 que a gente viu aqui, né? Então esse teste 1 ele testa apenas a primeira posição se repete no vetor. Mas ainda preciso testar os outros elementos, né? Primeira posição, segunda posição, terceira e quarta. Aí a gente tem o teste 2, o teste 3, 4 e o 5. Certo? Mas está funcionando somente essa por enquanto. Vamos testar. Então se eu pedir para rodar o programa, eu vou digitar aqui o 10, o 20, o 30, o 40 e o 50. Eu vou repetir a primeira posição com o 10. E vamos supor aqui que os alunos eles todos são diferentes. 50, vou colocar aqui 40, 30, 20. Reparem que ele mostrou, todos os alunos fazem as duas disciplinas, só que ele mostrou só o 10 por enquanto, porque eu só fiz o teste 1. Ele está testando somente a primeira posição. Então eu preciso fazer os outros testes. Então, para fazer os outros testes, basta eu fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que em vez de testar a posição 0 com todas as posições, eu vou testar a posição 1 com todas as posições, posição 2 com todas as posições e assim por diante. Ó, então eu vou colocar aqui, ó, esse é o teste 2. O que ele está testando? A posição 1 do calc com todas as posições do vetor prog.
ele vai mudar o resultado, posição 1 do calc. Então, é esse teste que eu estou fazendo aqui. Posição 1 do calc com todas as posições do prog. Certo? Essas condições aqui. Certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa para as outras. Eu vou testar. Vamos criar aqui. Teste 3. Eu vou testar a posição 2 e vou imprimir a 2. Teste 4. Eu vou imprimir a posição 3. E teste 5. Eu vou testar a posição 4 e imprimir a posição 4. Pronto, agora sim a gente fez todos os testes que está aqui. Então, teste 1, teste 2, teste 3, teste 4, teste 5. E o programa agora consegue verificar todos os alunos de todas as turmas aqui. Vamos testar e ver como que o programa se comporta. Então vamos rodar aqui. Eu vou só fazer uma coisa, que eu vou mudar aqui para escreva L, para ele pular uma linha aqui, para ficar igual ao exemplo que está no PDF. Ele vai, vou digitar 10, 20, 30, 40, 50. Esses são os alunos que fazem cálculo. Está aqui na memória já marcado. Agora eu vou repetir somente o 30 e o 50. Então, eu vou colocar o 30 já aqui. Vou colocar um valor aleatório, outro valor aleatório. Vou repetir o 50 e vou colocar um outro valor aleatório. Repetir o 30 e o 50. Ele me imprime o 30 e o 50, como eu quero. Beleza? Então, desse jeito a gente já conseguiu resolver o problema. Só que vamos ver como é que está aqui no exemplo. Vamos colocar esse texto aqui antes de mostrar o valor, né, dos alunos. Então eu vou precisar colocar um escreva aqui em cima antes de começar o teste. Escrito, alunos que fazem cálculo e programação, e embaixo ele vai imprimir os alunos. Testando de novo, o mesmo teste, 30, 40, 50. Agora eu vou repetir de novo o 30 e o 50, vou colocar aqui o 30, número aleatório, o 50 e o número aleatório. Alunos que fazem cálculo e programação, 30 e 50. Beleza? Então esse foi o programa, já está finalizado. Só que ainda tem um detalhe que pode melhorar. Então eu vou deixar esse programa disponível para vocês verem aí. E eu vou fazer mais um vídeo explicando o que pode melhorar desse programa aqui. Então veja o próximo vídeo com as atualizações aí desse programa.